Fala galera do Raciomática Cursos, estamos de volta com a nossa segunda videoaula sobre equações do segundo grau. Na aula anterior, nós conceituamos, exemplificamos, apresentamos para vocês a importantíssima fórmula de Bhaskara, que serve para que nós possamos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, e resolvemos o exercício do Instituto Federal do Pernambuco. Na aula de hoje, daremos seguimento ao estudo das equações do segundo grau. Vamos estudar as propriedades do delta. Como assim, professor? O delta, pessoal, ele pode assumir três valores: positivo, nulo ou negativo. Cada uma dessas situações nos trará uma consequência. Ou seja, se o delta for positivo, isso significa que a equação ela terá duas raízes reais e diferentes. x1 será diferente de x2. Por exemplo, nessa raiz, x² menos 5x menos 300 igual a zero, se nós aplicarmos a fórmula de Bhaskara vista na primeira aula, nós encontraremos delta igual a 1225, ou seja, um delta positivo. E nós encontraremos também duas raízes, um x1 igual a 20 e um x2 igual a menos 15. Percebam, são números reais. Nós possuímos duas raízes distintas. Essa é a consequência de um delta positivo. E se o delta for nulo? Se o delta for nulo, a equação também terá raiz real, sendo que nós dizemos que ou a equação tem duas raízes iguais, ou ela tem uma raiz dupla. Por exemplo, pegue essa equação aqui, x² mais 6x mais 9 igual a zero, e aplique a fórmula de Bhaskara. Vocês vão ver que o delta dessa equação é zero. E por que o delta ser zero significa que nós vamos ter apenas uma raiz? Porque quando nós substituímos o zero na segunda parte da fórmula de Bhaskara, nós vamos ter a raiz quadrada de zero. E a raiz quadrada de zero é zero, pessoal. Então, olha, nós não teremos um número para que a gente possa somar e subtrair com menos 6. Para que a gente encontre o x1 e o x2. Nós teremos apenas menos 6 dividido por 2. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Por isso que nós temos duas raízes iguais. Essa é a explicação. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo, né? Beleza, professor. Vamos embora. E se o delta for negativo? Se o delta for negativo, isso significa que nós não teremos raízes reais. Ou seja, não temos números pertencentes ao conjunto dos números reais que satisfaçam a equação, que deixem a equação igual a zero. Por exemplo, se nós pegarmos essa equação, x² mais 2x mais 5 igual a zero, e aplicarmos a fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar o delta igual a menos 16. E por que é que nós não conseguimos encontrar números reais?
como raízes dessa equação. Porque quando nós substituímos delta na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter a raiz quadrada de menos 16. E no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Isso seria um número complexo, que não é objeto do nosso estudo. Então, se vocês pegarem uma equação e o delta der negativo, essa equação não possui raiz no conjunto dos números reais. É uma equação sem solução. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Graças a Deus, estou entendendo. Gostaria de ver como é que esse assunto cai na prova. Então vamos ver. Exercício número 2. Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O que é que esse exercício nos traz? Os valores de K, de modo que a equação x² mais K menos 3x mais 4 igual a 0 tenha raízes reais e iguais é... Pessoal, nós queremos saber quais são os valores de K para que essa equação tenha raízes reais e iguais. Nós acabamos de ver que para que isso aconteça, raízes reais e iguais, o delta da equação tem que ser igual a 0. Pela fórmula de Bhaskara, nós vimos que delta é b² menos 4ac. Dessa forma, basta substituir os coeficientes da equação na fórmula. Quem é b, pessoal? b é o termo que acompanha o x, ou seja, k menos 3. O a é 1 e o c é 4. Então, substituindo, nós temos essa expressão. E agora é só desenvolver. K menos 3 ao quadrado é K menos 3 vezes K menos 3. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4, 16. Produto de expressões algébricas. O que é que nós fazemos? Pegamos cada termo de uma expressão e multiplicamos por todos os outros termos da outra expressão. Fazendo esse produto, o que é que nós encontramos? K ao quadrado, menos 3K, menos 3K, mais 9, menos 16. Menos 3K com menos 3K vai dar menos 6K. 9 menos 16 dá menos 7. Olha só que legal! Nós encontramos outra equação do segundo grau. Isso é ruim ou isso é bom, professor? É ótimo, porque nós sabemos resolver o problema. Basta aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, novamente, aplicando a fórmula de Bhaskara, nós temos que o delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 7. Resolvendo essas operações, nós temos menos 6 ao quadrado dá 36. Menos por menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 7 dá 28. Então, vejam. 36 mais 28 dá 64. Indo para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, nós temos quem é o nosso B? É menos 6. Está aqui. Quem é o nosso delta? É 64. Está aqui. E quem é A? É 1. Está aqui. Feito isso, pessoal, nós podemos encontrar o x', menos por menos dá mais. Então, nós vamos ter 6
mais raiz de 64 é 8, 2 vezes 1 dá 2. E nós podemos encontrar o x do ar'. Menos por menos dá mais. 6 menos raiz de 64 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. Então, veja. Quem é o K'? 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Qual é a alternativa que traz a resolução do exercício? A letra A. Beleza? Então, pessoal, propriedades do delta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, dê essa força ao professor que está se esforçando para trazer um bom conteúdo para que todos possam aprender matemática de um jeito simples e objetivo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e vamos crescer, pessoal. Quero fazer um canal bem bacana para que todo mundo tenha acesso a um estudo da matemática de qualidade. Forte abraço, fique com Deus. Já já voltamos com mais um vídeo de equações do segundo grau.